O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pirlo! ¡Qué vittoria! ¡Qué vittoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo sa? Tardelli! Alô, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Um bom agora, como eu vi esses dias em um outro podcast. Um bom agora pra você que tá escutando a gente, que está assistindo a gente. Bem-vindo a mais um podcast da Cautiopédia, edição de número 49. Edição esta em que a gente vai falar muito sobre as campanhas europeias dos times italianos, né? Quase que exclusivamente de como estão os italianos nas competições europeias, já que afunilou. Falta uma rodada só na Liga dos Campeões, falta uma rodada só na Liga Europa, ou Europa League, se você preferir. Então a gente vai passar um panorama geral aqui, como estão os italianos. A Inter tá tranquila, a Lazio tá tranquila, mas vamos falar sobre Milan, vamos falar sobre Juventus, vamos falar sobre Bolonha, vamos falar sobre Roma. Tem muita coisa para falar aí. E os cenários, né? O que cada time precisa, quem que tá mais tranquilo, quem não está tranquilo, quem já abraçou a viúva, como diria o saudoso Silvio Luiz. É isso que a gente vai falar nessa edição de número 49. É claro que eu não estou sozinho nessa, estou aqui com meus fiéis escudeiros Caio Bittencourt e Nelson Oliveira. Já vou começar tocando a bola para o Caio. Caio sempre o contra, né? Se você está assistindo a gente, você não tem acesso às camisas que a gente usa, mas se você está vendo a gente pelo nosso futebol, você vai ver que eu e Nelson estamos combinadinhos, o famoso par de jarros. Mas Caio Bittencourt botou um tom encarnado aqui, botou um tom vermelho. Por que a camisa do Nottingham Forest no Cautiopédia, Caio? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos. De fato, eu costumo ser o divergente deste podcast desde que o mundo é mundo. E basicamente eu quis pegar essa camisa do Forest. Além de celebrar o bom momento do time de Nuno Espírito Santo na Premier League, ressaltar que o Nottingham Forest tem ligação com a Itália. Aí você vai se perguntar o que, além dos jogadores como André Silenzi, alguns outros que passaram pelo clube, por que o Nottingham Forest veste vermelho? Vocês me perguntariam. Em 1865, no ato da fundação do clube, os fundadores do Forest definiram na época que o clube usaria o vermelho de Giuseppe Garibaldi. E certamente você que é um ouvinte nosso conhece a história da Itália, ou se não conhece, de repente vai saber que Giuseppe Garibaldi é um dos heróis da unificação italiana. Ele foi um militar e guerrilheiro, e provavelmente o pessoal, nossos companheiros que nos ouvem no Rio Grande do Sul, conhecem a história dele na Revolução Farroupilha também. Então, com o vermelho de Garibaldi eu compareço aqui. Mas aproveito esse aspecto inicial para fazer um pedido a uma detentora de direitos no Brasil. A nossa querida Live Mode, que sublicencia para a Cazé TV. Todo mundo sabe que eles transmitem a Europa League e a Conference League para o Brasil. Por meio deste podcast, eu aproveito para fazer um pedido público para a Live Mode e para a Cazé TV, todos os responsáveis dos direitos de transmissão, para que, por favor, se não podem transmitir os jogos de Europa League e Conference League com narração, por favor, providencie os links com som ambiente, sem narração, todo possível, até porque nós estamos gravando na quinta-feira, dia pós-Europa League. Por exemplo, nessa quinta eles transmitiram o jogo da Lazio, mas não transmitiram o jogo da Roma. E como a última rodada em que 16 jogos de 18, tanto na Europa League quanto até na Champions League, que vamos falar já, mas aí é Champions outra jurisdição. Na Europa League, nesse sistema, todo jogo vale para a classificação final.
Então, por conta disso, é até vital ter as transmissões para a gente ver os jogos, não ter que fazer um sacrifício, correr atrás de links em lugares não tão apropriados e tudo mais. Assim, se você tem os direitos, por favor, mostre para nós. Não os esconda. Por favor, seria bom ver os jogos. E concordo com você, se não tem como botar a equipe, tá tudo bem também, gente. Larga o link lá que a gente se vira. Larga o link, tá? a gente vê, dá um jeito. Às vezes, vou dizer algo até que é meio polêmico entre nós, jornalistas e tudo mais, às vezes o som ambiente te dá uma dimensão legal do jogo e tudo mais. Tudo bem que às vezes faz você ficar meio doido e deixar de prestar atenção no jogo em si, mas é algo legal. Por favor, disponibilize a nós. E se vocês não disponibilizarem, diga para nós da Cautiopédia o porquê que vocês não disponibilizam, porque, assim, nós queremos saber. Porque, no fim das contas, isso aconteceu na Conference League, em que era uma dificuldade, alguns dias, ver jogos da Fiorentina. E, querendo ou não, aconteceu em alguns dias da Europa League que às vezes era uma dificuldade ver jogos da Roma e da Lazio. Tudo bem que eu sou rato de internet e dou meus jeitos, mas não é todo mundo. Calma, não precisa falar, não precisa falar que você dá seu jeito, não precisa. Não precisa, pessoal. Eu sim, mas o problema não sou eu. O problema é o meu público. Eu estou falando assim, tomando o tempo de discussão para fazer um pedido. Pelo amor de Deus, o povo está pedindo, pronto. Pelo amor de Deus. O povo está pedindo. Nelson Oliveira, o Caio falou de Nottingham Forest e do Silêncio. Querido Keko Macheda também jogou lá, né? Federico Macheda. Por onde anda? Será que eu vou mandar aqui um abraço para Lela Lopes? Vou mandar uma dessas? Vou dar uma bola fora dessa? Eu não sei por onde anda ele. Talvez ele nem esteja mais entre nós, mas quem viu ele no Manchester United, as ruas vão se lembrar de Macheda, mas eu confesso que não sei por onde anda. Não, bom dia, boa tarde, boa noite, bom agora. O Macheda, ele tá no Asteras Trípolis da Grécia. Inclusive, até recentemente a gente fez uma matéria lá no site da Cautiopédia, né, sobre essas grandes estrelas aí enfim, desses jogos, Football Manager, e também na vida real, né, esses jogadores que apareceram com muito cartaz quando eram jovens e, enfim, por onde anda, né? Que fim levou, né? Como diz o nosso querido Milton Neves, né? O site Milton Neves. E, enfim, o Macheda tá até bem, né? Lá no futebol grego, tá? Tem pouco, assim, ele assinou ali no finzinho da janela do mercado do verão europeu, né? Ali no dia 1º de outubro, e tá fazendo seus golzinhos por lá. Então, ao menos no futebol grego, ele consegue ainda fazer enfim, né, representar, né? Primeira divisão da Grécia, o Asteras Trípolis está jogando. Enfim, o Caio falou tanto do Garibaldi, né? A gente está com camisas da seleção italiana, né? Para quem não está vendo a gente, a minha de 94, a do Anderson, a camisa mais recente da Itália, né? E aqui tem a canequinha do Cagliari, né? O Cagliari da Sardenha. E o Garibaldi tem tudo a ver também com a Sardenha, né? Porque quando houve a unificação italiana, existiu o Reino da Sardenha, né? Que foi onde o Garibaldi atuou muito para tentar, até antes mesmo da parte de ir para a guerra mesmo e tal, diplomaticamente para tentar fazer essa união da Itália, e ele morreu numa ilha um pouquinho acima da Sardenha também. Então fica aí a curiosidade histórica para a gente amarrar tudo aí, para dizer que a gente aqui não foi ensaiado, mas tudo tem um motivo. Não foi combinado, mas a gente dá um jeito aqui de linkar os assuntos. Um abraço pro Thiago Lacerda, inclusive, né, que viveu o Garibaldi em alguma dessas séries da Globo, que eu não vou lembrar o nome qual mas lembro de Thiago Lacerda interpretando o querido Garibaldi. E lembro que na época falaram, querido, e falaram, não tem nada a ver fisicamente, deram uma moralzaça pro Garibaldi, mas fica aí o abraço pro Thiago. Vamos começar a falar de futebol então, gente, depois dessas aulas de história. Inclusive, vai ter quadro hoje falando também, né, de histórias no futebol italiano. Esse foi só um aperitivo, mas vai ter mais hoje
pra gente falar aí de coisas que aconteceram no futebol italiano no nosso novo quadro. Vamos começar falando da Liga dos Campeões com a Atalanta. A Atalanta que tá razoavelmente bem colocada. O problema na Liga dos Campeões é o último jogo, né? A gente vai falar aqui contra quem a Atalanta fecha, mas fazendo uma campanha bem digna. E, Caio, a Atalanta vinha de 5 jogos sem vencer, né? A gente tá falando aí de uma candidata ao título do campeonato italiano, da Série A, de um time que tá muito bem na Liga dos Campeões, mas que, como eu falei, vinha de um recorte recente não muito favorável. Então, esse 5-0 no Sturm Graz aí serve além da classificação da Liga dos Campeões para dar uma resposta nesse momento da temporada, ou não precisava de uma resposta? Eu acho que assim, ao mesmo tempo em que uma resposta talvez seja um pouco exagerada nesse quesito, querendo ou não, é para você retomar um pouco a confiança e colocar os pingos nos is com relação ao próprio desempenho, que não era mal, se você for parar para pensar, com relação à Atalanta nos últimos jogos. Não era uma coisa absurda. Tirando talvez o 0-0 com a Udinese, e que ainda assim eles tiveram seus momentos de terror ali, gols perdidos da Udinese e tudo mais, são resultados que, se você for parar para pensar, são de jogos grandes, são relativamente são do jogo você, por exemplo, empatar com Lazio e Juventus no campeonato, é do jogo a maneira que foi e que jogo contra o Napoli, porque assim, a Atalanta lutou com todas as suas armas, jogou de maneira interessante, mas em descuidos acabou perdendo. Por isso até que, por exemplo, eu não descarto totalmente a Atalanta nem pensando em Scudetto. Eu não descarto, por exemplo, a Atalanta, como muita gente falou que seria uma corrida de 2, eu acho que ainda é uma corrida de 3 nesse aspecto. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que também, desde o jogo com a Juventus, as coisas deram uma melhorada um pouco também pela volta do Retegui. Também por ter um homem referência. Eu dizia tempos atrás que era engraçado que Atalanta não precisava de um centroavante, mas um centroavante precisava da Atalanta. Agora, com o Retegui, chegou numa condição que dá para dizer que a Atalanta precisava dele, precisa do estilo do Retegui, que o Retegui, dentro da área, é isso aí que todo mundo vê, essa eficiência quando está para receber bola, para girar em momentos de dificuldade e até para fazer pivô e trabalhar jogadas fora da área muito bem. E, de certa forma, o desempenho ofensivo da Atalanta melhorou também pela volta do Retegui. Só isso você já dá um ponto assim, mais ou menos, de como a Atalanta pode crescer de novo na temporada e como também você pode pensar no futuro, manter as rotações com calma, as rotações de jogadores, que é um time que nesse momento, nunca talvez a Atalanta tenha pensado nisso na sua história, mas que você de repente tira um Retegui do jogo, você pode pôr um De Ketelaere e não perder a qualidade, em alguns tipos de jogos até aumentar. Então, esse tipo de vantagem, esse tipo de competitividade pode ser um sinal interessante para pensar na Atalanta no futuro de campeonato, de Copa e até a ver essa última rodada, porque a última rodada do G8, por mais que o Barcelona já tenha mais ou menos o seu segundo lugar geral garantido, a Atalanta estar no G8, estar entre os classificados para as oitavas direto, é um bom sinal para ela, não só pela garantia de oitavas, mas também você pensando na atual temporada, mesmo com o elenco que a Atalanta agora pode dizer que tem, você se livrar de um playoff agora, você se livra de uma maratona de mais 2 jogos da maratona, você pode ter uma semana cheia para trabalhar, uma semana cheia na mão do Gasperini, o homem faz milagre. E tem um terceiro também, que até pensando em termos da própria Champions League, numa dessa, você tem um risco você evita um risco de repente,
um Real Madrid ali, um Manchester City ali, um PSG, que tudo bem, o PSG tem lá seus momentos, é muito sujeito a tempestades, mas quanto mais você evitar, melhor. É isso, podendo evitar a fadiga é sempre interessante. E só queria falar que, dar uma pincelada como que você falou, que de fato a volta do Reteg faz com que o ataque da Atalanta, a produção ofensiva melhore, né, seja maior, mas em momento algum o Lookman caiu de rendimento, né, assim, é lógico que faltava alguma coisa ali, mas o Lookman mantém uma regularidade O Lookman sozinho é muito curioso, interessante. ele faz verão, ele é capaz de decidir jogos e tudo mais, ele sozinho você não tem como desconfiar dele. É que o Reteg dá um pouquinho, dá aquele molho a mais. Parece que de repente, Não, é isso, assim, quando você tem os eu não gosto da dois. expressão cereja do bolo, mas né? Não chega a ser cereja do bolo, mas assim, você colocar aquele molhinho a mais no churrasco, aquela coisinha assim que deixa o negócio perfeito. E o A interessante dessa. maionese verde Mateu Reteg, né? Exatamente, ou um ketchup se você gostar mais. Eu sou fã de chimichurri, então, dito isso, me basta. Até por ele ser ítalo-argentino é negócio. Mas assim, é engraçado até como essa metamorfose da Atalanta. Tempos atrás, no período. Diria que o primeiro período gasperiniano, os primeiros 4 anos, a Atalanta fazia sua força, principalmente no jogo pelos lados. Agora, a Atalanta ficou assim um pouco diferente porque ela é forte no tipo de pressão, fazendo a mesma coisa, só que pelo meio. E até isso eu acho que é talvez o ponto de mais desequilíbrio desse time atual em relação a outros do mesmo período gasperiniano. Perfeito. Saudade dos alas lá no segunda trave recebendo cruzamento, inclusive. Vamos passar para a Inter então, Nelson. A Inter que... Cara, quando você olha a tabela de classificação e vê o saldo, a Inter é um negócio de maluco, né? A Inter é praticamente o mesmo número de jogos, o mesmo número de gols marcados, mas tá bem, né? Porque também toma pouquíssimos gols. Então, queria que você falasse da Inter, a Inter que fecha contra o Mônaco, Nelson. Mas a Inter é bem encaminhada nos 8. Eu queria saber o que significa no campeonato. Assim, dá pra dar uma poupada ou você acha que o Simone não vai fazer um revezamento tão grande, uma rotação tão grande assim? Vai agir na Série A como se não tivesse tão bem encaminhada assim na Liga dos Campeões? Eu acho que ele não pode fazer isso porque ele não tem peça no momento. Então, por mais que alguns jogadores que tenham se lesionado, estejam se recuperando, por exemplo, Mkhitaryan já voltou, mas ainda é um cara que acabou de fazer 36 anos essa semana. Então é um cara que vai ser, provavelmente vai ser um pouco mais dosado. O Çalhanoğlu tá fora, a Cherby também, o Pavard voltou agora, mas o Bissek tá fora, então acho que não vai ter muito como fazer. Inclusive, contra o Sparta Praga, por exemplo, ele mandou o que tinha de melhor a campo. Ele não fez nenhuma mudança. E o Inzaghi tem costumado fazer alterações, né, no time inicial, principalmente na Champions League. Então, ele não fez isso porque ele não tinha muito para onde fugir, né? O próprio Fratesi, né, que a gente já falou aqui sobre a questão de ele poder sair ou não, ele também teve uma pequena lesão, então também está sendo utilizado a conta-gotas, né? Ele que poderia, por exemplo, talvez ser utilizado nesse momento que o Mkhitaryan estava fora, acabou não tendo a possibilidade de entrar com mais frequência por isso. Então, eu acho que não vai ter muito como fazer. A Inter está, na verdade, né, numa maratona de jogos aí, nas próximas semanas, e o Çalhanoğlu vai ficar fora dessa maratona o tempo inteiro, né? Então, para a Inter, na verdade, é uma coisa que meio que já estava nos planos do Inzaghi, né? Desde que a Inter fez seus resultados nos jogos mais difíceis dessa fase de Liga da Champions League, evitar esses 2 jogos dos playoffs da Liga dos Campeões para, nesse momento mais pesado da temporada, ter um pouco como poupar energias, né? Assim como foi no jogo contra o Sparta Praga, né? A Inter tem feito isso contra adversários um pouco mais fracos na Champions League, até por isso tem poucos gols. Não tem forçado muito a barra. Poderia ter feito até um gol a mais, né, nesse jogo contra o Sparta, mas teve um impedimento milimétrico do Di Marco, né, por um bico de chuteira, que acabou anulando o gol do Dumfries, né? Mas, no fim das contas, eu acho que é isso. A Inter vai
focar agora nesses meses na Série A. O próximo jogo contra o Mônaco em casa, provavelmente não vai ter uma dificuldade muito grande, embora o Mônaco seja um bom time, superior ao Sparta Praga, por exemplo, e até a outros que a Inter enfrentou nessa fase da Champions League, né, como o Leipzig, por exemplo. Mas eu acho que é favorita. Basicamente, um empate garante a Inter já entre os 8. Então, talvez o que o Inzaghi fique pensando mais é em prováveis confrontos de oitavas de final, né? Para quem não lembra, né, todo time que se classifica entre os 8 vai saber os 4 prováveis oponentes, né? Que joga o 9º e o 10º contra o 10º, contra o 24º e o 23º, e assim por diante, né? E aí, enfim, vai afunilando ali, né? Naqueles moldes ali de quem lembrar do Campeonato Brasileiro das antigas ali, né? Do primeiro contra o oitavo, do segundo contra o sétimo e por aí. Então a Libertadores até 2016, que era esse modelo até o momento que a Libertadores passou a usar sorteio para as oitavas. Exatamente, só que nesse caso a única diferença é que são 4 opções, né? Já não existe ainda a definição porque tem essa fase de playoffs. Mas aí talvez o Inzaghi pense um pouquinho em qual será essa possível combinação, né? Embora seja muito difícil, porque os times estão separados por poucos pontos, saldo de gols deve acabar fazendo uma diferença. E o Inzaghi já mostrou nas outras participações dele como treinador da Inter na Champions que não se importa muito com o adversário, né? Pode ter até custado um pouco caro para a Inter nas outras participações. Mas enfim, eu acho que está encaminhado e esses próximos 30 dias a Inter deve dar uma focada maior na Série A de fato. Lembrando que na Série A a Inter também já deu essa impressão em alguns jogos, né, de que estava dando uma tirada no pé, mas ainda assim é sempre sólida, né? Você vê ali que o time não está forçando, mas aperto também não passa. Acho que foi contra o Venezia. Contra o Venezia era claramente isso. Fazendo aquele jogo ali, estamos aqui só para 3 pontos mesmo. Juizão, se quiser acabar agora, acaba e pela gente está tudo bem. Então a Inter dosando muito bem, o que eu acho que está muito correto, né? Assim, talvez não seja o melhor espetáculo para assistir, mas pensando na caminhada longa, né, a Inter tá corretíssima nesse tipo de abordagem aí. Partindo da Inter pro Milan, então, o Milan que quem ouviu a gente, quem assistiu a gente no começo da Liga dos Campeões, esperava ali certos cuidados, né? A gente falando do Milan pensando assim, pô, mas não é possível, né? Que com 24 times o Milan vai ficar de fora e tal. Talvez tenhamos sido precipitados, mas a verdade é que o Milan emenda agora 5 vitórias consecutivas. Trocou de treinador, né? Quando a gente falava desse Milan claudicante no começo da Liga dos Campeões, era um treinador, agora é outro, o Conceição, que chegou vencendo a Supercopa. A gente falou sobre isso na edição passada, para quem não ouviu, vai lá procurar que a gente falou sobre isso, mas o Milan com chances razoáveis de terminar entre os 8, né, Caio? O Milan que termina a sua participação na Liga dos Campeões contra o Dinamo de Zagreb fora, tá assim, com boas condições. Hoje é o 6º colocado, depois dessa última vitória, e pode muito bem terminar entre os 8 ali. Também uma pergunta mais ou menos nos moldes do que eu fiz pro Nelson sobre a Inter de Milão, né? Como é que vai conciliar? O que isso significa na Série A? Vai dar um gás a mais na Série A porque vai ter menos jogos? Ou não tem esse gás a mais para dar, né? Porque recentemente a gente viu o Milan, por exemplo, que fez o primeiro tempo razoável contra a Juventus na Série A, mas que perdeu para a Juventus enfim, eu quero saber se tem de onde tirar um pouco mais na Série A ou não. Nesse caso, até acho que teria como tirar, porque de certa forma o Milan tem a Série A como uma garantia de se garantir na próxima Champions. Querendo ou não, o Milan precisa de uma campanha de recuperação em relação à Juventus, em relação à Lazio, em relação até mesmo o que aconteceu nos últimos meses com o Paulo Fonseca. E querendo ou não, o desempenho do Milan nesses jogos, mesmo na derrota do Clássico, deu uma melhorada em termos de criação de chances, em termos de qualidade. O que peca um pouco no Milan, a meu ver,
talvez seja um pouco da ausência de peças com relação a banco de reservas, com relação a talvez ali a questão, por exemplo, Morata e Abraham, talvez nenhum dos dois seja exatamente confiável de que vão garantir gols, de que vão garantir alguns tipos de jogadas, como a que você que está vendo no nosso futebol está vendo do gol do Rafael Leão. Claro que dos centroavantes que tem aí na Praça Rossoneira, não vão ter alguém com uma capacidade disso. Mas ao mesmo tempo, o Sérgio Conceição tem feito alguns tipos de experimentos, ali testou um 4-3-3 no clássico, que não deu muito certo, e depois contra o Girona voltou ao 4-2-3-1, também tem essa questão de banco de reservas, você tem uma questão, por exemplo, na lateral, que vai ter que ser resolvida com a lesão de alguns meses do Emerson Royal, aí se fala muito da permanência do Calabria, tem o papo do Kyle Walker sair do Manchester City e talvez agora para o próprio Milan, tem esse ponto a resolver também, e à medida disso, o Milan era um dos que precisavam ir à praça para qualificar o elenco. Se de um lado de Milão, nesse momento, a Inter já pode dizer mais ou menos que com um empate com o Mônaco, pensando em G8, isso vai ser fundamental para ela, pensando no campeonato, na disputa com o Napoli, que não tem uma competição em paralelo para fazer. Ainda que nessa altura do campeonato, se o Napoli tivesse competição em paralelo, eu estava lascado, porque mal tem time para uma, mal tem elenco para uma, imagina duas. Mas assim, se no caso da Inter há elenco, no caso do Milan não dá para dizer que, por exemplo, há um elenco suficiente para você competir por tudo. Por outro lado, é a ver como essa distância ali para o pelotão de Lazio, Juventus, e até para citar também a Fiorentina, que deu uma quedinha no campeonato e tudo mais, mas tem o jogo a menos para fazer justamente contra a Inter, que até vale dizer, se a Inter garante G8, já tem mais ou menos uma data ali para 6 de fevereiro, para fazer o Fiorentina e Inter, que foi paralisado por conta de todas as questões com o Bove. Exatamente. Por essas questões, tem que ver o que vai acontecer com o Lazio, com a Juventus, Fiorentina e com o Bolonha, que também está crescendo no campeonato. É importante ser dito que, nesse momento, o trabalho do Vincenzo italiano por lá parece estar em seu melhor momento, parece em um desempenho crescente, que falaremos já já. Mas é importante falar e falaremos. É importante falar e falaremos, mas aí sobre esse caso, eu acredito que o Milan vai agir com o campeonato a partir disso. Se por um acaso ele vê que as chances talvez não sejam tantas assim no campeonato, de repente ele vai ter que dar all-in nas duas Copas. E pensando aí, como você estava falando de reforçar o elenco, que precisa, e principalmente citando os casos do Abraham e do Morata, né, que tem volume de jogo, criam as chances, tem a movimentação. Não é que eles não façam nada, né? Vocês veem o esforço e tal, mas difícil a bola na casinha. Mas o Milan é tão azarado que tá de olho no Santiago Giménez do Feyenoord e tava tentando, né, fazer com que o Feyenoord negociasse sem ser pela multa. Aí o Giménez vai lá, mete 2 gols no Bayern de Munique, e aí acho que essa conversa ficou muito mais difícil a partir de agora, né? E tem um outro porém também. Juventus, então... No meio, até para pincelar o Milan, acho que no meio desse processo, o Sérgio Conceição tá tendo que, assim, alguns jogadores estão fazendo malabarismo para diversas funções. O Musa, por exemplo, o cara já jogou nessa temporada de meia defensivo, já jogou de meia pela esquerda, já jogou de ponta esquerda, o Musa tá em todas até o momento. Claro que representa a qualidade dele, mas olha... que bom que você me cortou, cara, porque eu ia cometer um equívoco aqui. Eu já ia puxar a Juventus, mas eu me lembrei que hoje no nosso quadro histórico aqui, o link é com o Milan. Rolou um bafafá aí entre Rivaldo e Neymar, então eu já vou chamar a nossa vinhetinha aqui, porque falaremos
de como foi a passagem do Rivaldo no Milan aqui no Caute História. Nelson Oliveira, quem quiser ler sobre como foi a passagem de Rivaldo no Milan, pode ir lá para o site da Cautiopédia, que tem escrito aí, mas dá uma relembrada na galera que tá com preguiça de ir lá no site, por favor. O Rivaldo ele chega ao Milan logo depois da Copa do Mundo, né? De 2002, que ele venceu, foi vice-artilheiro. Para muitos foi o melhor jogador da Copa do Mundo. Enfim, né? Pro Neymar não. Pro Neymar não. Pro Neymar não, né? O Neymar acha que, enfim, é uma discussão bem boba, né? QR Code aí na tela para quem quiser ler esse texto, né? Quem não está apenas nos ouvindo é só chegar lá no nosso site, botar Rivaldo, ou então Rivaldo Cautiopédia lá no seu buscador preferido, você vai encontrar. Mas enfim, né? O Rivaldo é campeão do mundo é melhor do mundo em 99 e, enfim, jogava muita bola no Barcelona, né? Sai do Barcelona porque ele não se dava com o Louis van Gaal e chega ao Milan logo depois de ter sido campeão do mundo, né? Obviamente, né? Ronaldo Fenômeno foi artilheiro daquela Copa também, era um dos que poderiam brigar com o Rivaldo para ser melhor, mas quem ganhou foi o Oliver Kahn, né? Para quem não lembra, e enfim, né? Mais uma dessas coisas, né? Tipo, se o Oliver Kahn foi o melhor daquela Copa, o Neymar também poderia ter jogado no lugar do Rivaldo, né? Mas enfim. Pô, achei que você ia falar no lugar do Kahn. Poxa, o Neymar hipotético realmente, talvez até no lugar do Oliver Kahn poderia jogar. De fato, assim, se a gente for entrar nessa seara do Neymar hipotético, o que é que... Eu poderia estar aqui falando sobre o futebol italiano, o que é que o Neymar hipotético não faz, né? Então, enfim... o Rivaldo chega ao Milan, o Berlusconi queria muito o Rivaldo, ele já tinha tentado contratar o Rivaldo lá, pouco depois de o Rivaldo ter sido o melhor do mundo, não conseguiu, e o Rivaldo permanece em Barcelona, mas depois de a relação dele com o Van Gaal se deteriorar completamente, ele chega ao Milan em 2002. Só que, apesar de tudo isso, o Rivaldo não vai tão bem no Milan, né? Teve alguns problemas físicos, não se adaptou tão bem. Ainda assim foi campeão da Champions League. O título de Champions League que o Rivaldo tem não é pelo Barcelona, é pelo Milan. Uma final que ele até não jogou. Ele não jogou na final de 2003 contra a Juventus lá no Old Trafford, né, em Manchester, mas tem o título na sua... enfim, né, na sua sala de troféus ali, ele pode colocar esse título da Champions League. Poucos dias depois, ele joga a final da Copa Itália e marca um gol, né? O Milan foi campeão também da Copa Itália naquela temporada, ganhou da Roma e o Rivaldo fez um gol. Depois, enfim, a relação com o Ancelotti também não foi tão boa. O Rivaldo é um cara que também, né, na época nem dava essa impressão, né? O Rivaldo era um cara mais quieto, um pouco mais reservado, não dava a impressão, mas ele também era um cara meio genioso. Eu acho que depois que ele se aposentou isso ficou mais evidente para todo mundo, né? Que é um cara com um temperamento um pouco difícil também. E ele teve suas diferenças com o Ancelotti e acabou pedindo para sair. Aí rescindiu com o Milan, né? E depois veio aqui, voltou para o Brasil, né? Fez história pelo Cruzeiro também. Mas é isso, é um cara respeitado em Milão, né? Pelo tamanho dele no futebol, mas que a torcida do Milan esperava um pouco mais. O rendimento dele em campo nem que foi dos piores, né? Mas ele não foi titular com frequência e também as lesões atrapalharam. Não foi o Rivaldo do Barcelona, não foi o Rivaldo do Palmeiras, o Rivaldo do Deportivo La Coruña, o Rivaldo da seleção. Não foi esse que se viu lá, mas foi um Rivaldo, digamos assim, aceitável, um Rivaldo nota 6. No lugar desse Rivaldo, talvez o Neymar jogasse. O mais engraçado é que, Neymar, curiosamente... Eu não sei, mas quem jogava no lugar dele era Rui Costa. Curiosamente, o Rivaldo começou a perder espaço de vez quando um certo outro brasileiro veio para o meio-campo na temporada seguinte. Um certo Ricardo Isaacson do Santos Leite, que começou a ganhar espaço no Milan, que seria campeão italiano. O Rivaldo acho que chega a participar de alguns jogos da temporada 3-4 no Milan, mas ele sai em janeiro, o Luxemburgo chama ele para o Cruzeiro, aí depois o Luxemburgo sai, ele sai junto do Cruzeiro, foi rapidinho, ele vai para o Olympiacos, aí começa o Rivaldo Giramundo. Tamo junto, hein, Rivaldo? Não precisa brigar com a gente reconhece o seu valor.
Nelson, já vou jogar para a Juventus para você então. É um cenário muito parecido com o do Milan, só que momentos diferentes, né? Se você olhar na tabela, cenário razoavelmente parecido, os dois ali confortáveis, já classificados, o Milan já um pouco mais perto desse Eldorado aí que é conseguir ficar entre os dois primeiros. A Juventus num momento da temporada em que, pelo menos na Liga dos Campeões, esse empatezinho contra o Bruges deu uma freada no que parecia ser um momento que ia ter uma virada de chave, né? Porque a Juventus foi muito bem no clássico contra o Milan e parece que vai, mas não vai. É um resumo da temporada, explica esse momento aí que a gente acha que a Juventus vai e acaba fundo. Você resumiu bem, é o resumo da temporada. Quando a Juventus ganha do Manchester City, se imagina a mesma coisa. Quando vai lá na Alemanha, ganha do Leipzig, também é um jogo difícil, com um a menos e tal, também se imaginou a mesma coisa. E não foi o que aconteceu. É uma Juventus muito irregular, não perde, quer dizer, na Champions League já perdeu, né? Mas é uma equipe que geralmente não perde, mas que também não consegue ter um nível satisfatório de regularidade, né? E de atuações também, né? Se a gente for colocar assim. E esse empate acabou atrapalhando muito os planos do Thiago Motta, né? Porque eu acho muito difícil que a Juventus vá conseguir se classificar diretamente para as oitavas. Tem que ganhar do Benfica e torcer muito contra outros times. Hoje a Juventus, inclusive, nem seria cabeça de chave, né? A Juventus hoje tá na 17ª posição da Champions League, seria o melhor dos times não ranqueados, né? Os não cabeça de chave. E vai jogar contra o Benfica, fora, em Turim, na verdade. E precisa ganhar para pelo menos ser cabeça de chave. Acho difícil que evite essas duas datas. Isso pensando no momento da Juventus, né? Tudo bem, tem alguns jogadores voltando de lesão e tal, mas tá dando uma certa reformulada no elenco, né? Danilo vai sair, tem jogador novo chegando. Para adaptação desses caras, isso é um pouco mais complicado, porque é uma maratona de jogos que eles vão ter que ser utilizados, né? E já também no momento de pressão. E acho que não é o que o Thiago Motta desejava, com certeza. São jogos ali, tem jogo de Copa Itália também nesse mesmo período, ali pouco depois dos jogos dos playoffs, né? Se eu não me engano, ali no início de março tem jogo da Copa Itália. No fim de fevereiro, a última semana de fevereiro tem jogo da Copa Itália e depois tem as oitavas caso a Juventus passe, né? Então ficaria ali uma semana, um período na verdade de praticamente um mês. Tem jogos da Copa Itália na verdade no início de fevereiro e no final, né? Aí tem que ver como é que estão as datas aqui, não me recordo agora, mas enfim, querendo ou não, a Juventus ficando nos playoffs teria no mês de fevereiro 3 datas de meio de semana. Isso seria um fato. E logo no início de março já teria uma data de oitavas, caso se classifique. Então é um momento ruim. Para quem acompanha o futebol italiano há muito tempo, sabe que essa época é uma época muito complicada. A época de inverno é uma época que, até para recuperação muscular dos jogadores que jogam com a frequência maior, é um pouco mais complicado. Os caras estão ali, a temperatura atrapalha um pouco, o gramado fica mais pesado, o gramado também fica mais duro, né? E isso aí gera um impacto maior também e complica. E a gente já está falando de meio de temporada, né? Então é uma época que os jogadores já tiveram um desgaste e isso aí é bem, bem complicado porque acaba tendo um potencial de comprometer a temporada da equipe, né? A Juventus com muitas lesões. Sou contra o inverno. Com muitas lesões e com esse cenário todo de indefinições, né? O que pode acontecer, assim, um cenário mais catastrófico, digamos assim, é algo que tem acontecido com a Juventus até nos últimos anos, né? Se a Juventus não conseguir brigar tão forte na Série A, ou começar, como foi na última temporada, começar bem e depois ir caindo, e a mesma coisa até em competições europeias, e acabar tendo que se dedicar ao quê? À Copa Itália, que a Juventus tem vencido a Copa Itália com alguma frequência. Com certeza não foi para isso que contrataram o Thiago Motta.
Definitivamente não. E ainda bem para a Juventus que ainda tem uma rodada por vir, né? Porque hoje, como diria o outro, se acabasse hoje a Liga dos Campeões, o cenário, vou usar uma palavra que você usou agora, seria catastrófico, porque enfrentaria entre Real Madrid e Bayern de Munique, e se passasse, enfrentaria ou o Liverpool ou o Barcelona. Então, acho que isso exemplifica muito o que o Nelson estava falando aí, de que tem que jogar a vida contra o Benfica mesmo, porque o cenário de hoje seria esse, e, rapaz, seria pedreira atrás de pedreira, né? E tem Caio, pra gente fechar a participação... Tem alguns outros poréns de Juventus, assim, pra gente ter em conta também que, assim, à medida com essa dança das cadeiras do mercado, algo, assim, similar entre alguns times, e aí eu destaco principalmente Napoli e Juventus no mercado, os dois estão tendo que trocar pneu com o carro andando. No caso da Juventus, isso é até mais latente, porque assim, que algumas negociações estão saindo rápido. Assim, a Juventus está agindo rápido, por exemplo, como agiu para trazer o Colomoni. Tudo bem que o PSG deu uma atrasadinha, mas veio. Você tem a história do Renato Veiga podendo vir do Chelsea, que é interessante. Você tem uma possível história de lateral esquerdo, caso o Cambiasso saia, que é interessante. E assim, para esse contexto do Thiago Motta, embora eu não acho que esteja de todo errado todo esse sistema de rotação que ele tem feito, de dar oportunidade para todo mundo, de todo mundo fazer jogar, e de certa forma ele não repete formações. Isso tá sendo latente, como por exemplo, com o Nico Gonzalez às vezes fazendo falso 9, o Douglas Luiz vez joga, vez não. Você tem, às vezes, por exemplo, situações como no clássico com o Milan, em que o McKennie faz lateral, você tem outras alternâncias e tudo mais, e a partir disso você tem um lado ruim e tem um lado bom. O lado bom é que você dosa o físico de todo mundo para hora H e tudo mais. O lado ruim talvez seja o entrosamento. Mas acho que também, ao mesmo tempo, com as novas contratações chegando e os buracos do elenco sendo preenchidos, isso tende a ser resolvido. É o que espera o torcedor do Juventus. Para fechar Juventus mesmo, porque a gente já vai ter que correr, porque tem Bolonha, tem Roma, tem Lazio, tem classificação. Vlahovic, a galera tá de olho em você, hein, Vlahovic? Você nos hotéis aí, perigosíssimo, hein? Levando muita gente pro quarto aí, hein, Vlahovic? Não sei se eu te parabenizo ou se eu falo pra você dar uma segurada. Mas quem sabe, sabe. Se você não sabe, vai procurar saber do que o Vlahovic anda fazendo nos hotéis por aí. Vamos falar do Bolonha, Caio. O Bolonha que venceu o Dortmund, 2 gols relâmpago, né, um atrás do outro. Dá pra atenuar? Dá pra falar agora que foi uma participação honrosa? Ou ainda fica aquele gosto amargo ali de um time que poderia ter feito um pouquinho mais e não fez? Eu acho que tem um gosto amargo nesse caso específico, talvez porque, teoricamente, dos adversários principais que o Bolonha teve, você imaginava, assim, que nessa tabelinha, os 8 dos 8, os 2 mais difíceis são Liverpool e Borussia Dortmund. Então você pensa, então, com o Shakhtar, com o Mônaco e Lille, de repente, você poderia ter melhor sorte. Mas eu acho que é isso que pega. Também porque o Dortmund, é verdade, esse Dortmund do Sain está bem abaixo na temporada da Alemanha, da Bundesliga, que permitiu essa situação, que ajudou com que o Bolonha ganhasse. Mas nessa altura, a Champions para esse Bolonha é sobretudo a chance de voltar a competir na Europa e de aprender de novo a jogar. O primeiro ano de Champions, depois de muito tempo, às vezes para o ambiente em geral tentar se acostumar. Às vezes você dá sorte, como por exemplo, aconteceu no primeiro ano da Atalanta, ali 19-20, que eles passam para as oitavas e tudo mais. Os 5 primeiros jogos a Atalanta não ganhou. Mas como todo mundo foi tropeçando ali no grupo do Shakhtar, City, eu não me lembro o outro no momento, aí acabou que na última rodada a Atalanta, ganhando do Shakhtar, passava. O que aconteceu? Ela ganhou, passou, fez história. Mas a Atalanta sofreu em alguns momentos, teve lá suas dificuldades, o que é natural de uma equipe iniciante da competição, o que é natural de uma equipe que, se você for parar para pensar, da galera que entrou em campo,
ali contra o Borussia Dortmund, inicialmente, antes dessa Champions, a maioria não teve grandes experiências em jogos de Champions League. Mesmo desde caras jovens como Holm, como Santiago Castro, como até outros que vieram do banco, próprios Dalinga e Odegaard. Ao mesmo tempo, quem tinha mais experiência ali do Bolonha de Champions era só o Willian Júnior, que entrou no segundo tempo e fez um dos gols. É só o Willian Júnior que tinha. Então esse tipo de jogo, na hora do vamos ver, pesa a inexperiência, pesa para alguns aspectos. É até triste que nesse jogo tenha vindo a lesão do Orsolini. Que até o Willian Júnior entra bem no lugar dele, mas assim, o Orsolini é um dos que vem apresentando um bom futebol no crescimento do Bolonha no campeonato. Que o Bolonha tem crescido o desempenho, tem conquistado resultados e tem aos poucos se aproximado ali do pelotão das Copas Europeias, o que é um bom sinal para esse Bolonha e é um bom presságio pro trabalho do Vincenzo Italiano, que está funcionando bem, que está conseguindo converter as chances em gols, também porque o Santiago Castro tem sido eficiente, finalmente se adaptou. O Dalinga parece ter se adaptado agora. O X da questão, assim, e tem o retorno do Ferguson, o X da questão é justamente as condições físicas do Orsolini, que por hora é um mês fora. Mas o que vai ser do futuro sem isso? Claro que não dá para esperar que sem ele o Bolonha vai perder o ritmo de perde e pressiona como a força na posse de bola e todas as suas qualidades. Mas ao mesmo tempo o seu Orsolini perde um pouquinho da magia. Com certeza. E tá curioso os últimos jogos do Bolonha, porque tem uns intervalos ali de 10 minutos que parece que é o Santos do Pelé, né? Assim, não consegue manter essa consistência durante todo o jogo, mas tem uns recortes pequenos dos jogos do Bolonha que não sei se é questão de confiança, uma coisa começa a encaixar e a moral vai crescendo e aí dá aquele gás, mas aconteceu contra a Inter e agora acontecendo contra o Dortmund também. Vamos fechar então a Liga dos Campeões com a classificação, por favor, para quem está assistindo a gente no nosso Futebol ver, e eu vou cantando aqui não só a classificação dos times, mas contra quem eles fecham também a participação da Liga dos Campeões. A Inter, que a gente vê na quarta colocação, encerra contra o Mônaco. A Atalanta, que hoje é a sétima, encerrando contra o Barcelona. Temos o Milan, o Milan que enfrenta o Dinamo de Zagreb fora de casa. A Juventus contra o Benfica. Hoje, como eu falei, a Juventus ali no meio do meio, né? No meio da segunda galera. Então, assim, a Juventus está exatamente ali no limiar. Finaliza contra o Benfica e precisa bastante da vitória para evitar pedreiras. E o Bolonha, que deixa esse gostinho amargo, como a gente falou, mas no momento bom na temporada, encerrando contra o Sporting de Portugal. Vamos falar então sobre Europa League, porque na Europa League tem um italiano voando baixo. Por falar em voar, antes de falar da Lazio, do time da Lazio, que conseguiu mais uma boa vitória, uma certa águia não vai mais voar por lá, né, Nelson? Então eu gostaria que você me explicasse essa história macabra, essa história nefasta. Por que a águia olímpia da Lazio está ameaçada, Nelson Oliveira? A Águia Olímpia é ex-funcionária da Lazio, né? Tá ameaçada não, ela já é ex-funcionária, foi demitida, coitada. Porque o adestrador dela tava com outro passarinho na mão e esse passarinho tava um pouco... Vazou não, o cara orgulhosaço, né? Ele não tava com ele na mão, ele soltou o passarinho pra todo mundo ver. Mostrou um passarinho morto, rapaz, passarinho morto ali, duro, que negócio absurdo, né? Esse negócio de ficar mostrando bichinho assim pra todo mundo ver, que é uma coisa... não pega bem, né? E aí... Mas assim, ele já tinha feito coisa um pouco mais... um pouco mais relevante. Muito pior. Já o Bernabé, né? Eu esqueci o primeiro nome dele. Já tinha... Juan Bernabé, né? Já tinha sido visto em vários vídeos, né? Com ultras da Lazio, ultras neofascistas levantando outra coisa, né? De um jeito também inapropriado, que é levantando a mão no saluto romano, né? Que é aquela saudação nazifascista, né? Metendo um Elon Musk, né?
nessa época ele foi suspenso e tal, mas não foi demitido. Aí, mas mostrar as partes íntimas é demais, né? E aí, pro Lotito pelo menos, né? Dessa vez o Lotito estava acordado, né? Não estava dormindo não, isso aí ele viu, e aí demitiu e a Lazio está sem águia no momento, né? Vamos ver qual vai ser a Aproveitando o gancho então... Não, pode prossiga aí. Não, só queria aproveitar o gancho porque, assim, a Lazio na Europa League tá com ela apontada pro céu, né? Como diria o Luxemburgo, esse papo aí de águia, de pomba. A Lazio muito bem finalizando não, perdão, porque ainda falta uma rodada assim com a Liga dos Campeões, mas chegando na última rodada é muito melhor do que se esperava, né, mesmo? Assim, vou dizer que a Lazio já terminou na primeira posição, porque a Lazio tem um saldo de gols muito grande, e precisa de um empate, né, para conseguir ficar na primeira posição da Liga Europa, né? Tem uma vantagem de 3 pontos sobre o Eintracht Frankfurt e o Atlético Bilbao, que são os únicos times que podem alcançá-lo, e 7 gols de vantagem sobre cada um, né? Então, assim, vai ser muito difícil que esses dois adversários consigam superá-la, né? Assim, primeiro porque tem um adversário, a gente vai falar daqui a pouco, do Eintracht Frankfurt, é a Roma, né? O Frankfurt vai até a capital italiana para enfrentar a Roma. A Roma já vai ter que jogar meio resignada, né? Que a Lazio está à frente e vai ter que derrotar o Eintracht Frankfurt. A gente vai falar por que daqui a pouco. E agora o Atlético Bilbao não, tem uma situação, tem um adversário um pouco mais fácil, né? Que é o Viktoria Pilsen. Porém, o Viktoria Pilsen também pode se classificar diretamente, né? Para as oitavas de final. Tem 12 pontos, está 2 atrás. Então tem uma chance. Ele já está classificado, mas tem uma chance de se classificar diretamente para as oitavas, né? No mata-mata o Pilsen já está. E a Lazio, por fim, vai jogar fora de casa contra o Braga. O Braga que não vem fazendo uma boa Liga Europa. Ainda tem chance de se classificar para os playoffs, mas não vem fazendo uma boa Liga Europa. E, inclusive, até jogou com a Roma, né? Nessa Liga Europa e perdeu de 3-0. Então, a Lazio, que tem jogado muito mais, acho que tem favorita nesse confronto, mesmo sendo em Portugal. E, enfim, no início da temporada, a gente falou aqui que a Lazio podia surpreender, né? Mas ali até na ótica da Série A, né? A gente não chegou a entrar muito no mérito de competições europeias e tal, mas o time engrenou, né? A verdade é essa. E na Série A tem feito basicamente o que pode até, né? Tá dentro, tá em quarto a Lazio. A gente não, se fosse pensar assim, pelo senso comum, o senso comum não imaginaria uma Lazio em quarto e fazendo um campeonato tão bom. A gente imaginava, porque a gente estuda um pouquinho. E, enfim, acho que no caso da Liga Europa, o que pesa muito é que a Lazio tem feito jogos bons contra grandes adversários, né? Por exemplo, foi lá na Holanda e ganhou da Ajax de maneira assim, bastante categórica, e fez outros jogos muito bons também, né? E assim, bom jogo contra exatamente. O Porto também. O que eu destacaria muito nesse trabalho do Baroni é que ele conseguiu ressuscitar o Isaacsen, né? O Isaacsen é um cara que se tornou titular, era um cara bastante opaco até no trabalho do Sarri, né? Um cara assim que você não via grandes qualidades no futebol dele, um cara muito preso ali nos lados do campo, e agora ele tem jogado de forma muito mais flutuante, né? Vou até dizer um pouco como o Felipe Anderson fazia nos seus bons tempos de Lazio, até. Faz funções até um pouco parecidas. E acho que isso tem... se não na técnica, nos movimentações, com certeza. E vários outros jogadores, né? Tipo assim, o Tati Castelhanos até viu um dado interessante. Sabe quantas vezes ele chutou de perna esquerda desde que ele chegou a Lazio? Todos os jogos, 4 vezes. É um cara que não chuta de perna esquerda. Mesmo sem a perna esquerda, ele não tem confiança, né, na perna esquerda, ele tem conseguido suprir bem, né, a ausência do Immobile. É um cara que tem jogado bem lá no ataque, né? E vários outros, né? O Boulaye Dia, a gente já imaginava que ele poderia ser uma boa contratação para Lazio, pelo menos ali já para disputar essa posição. Também tem nessa fase da temporada tem atuado muito bem. Então, acho que a Lazio acaba, assim, já estava classificada praticamente ali. A gente já imaginava que ia se classificar para as oitavas já há algumas semanas, né?
quando ali no fim do ano ela venceu o Ajax, e ela já tinha no seu horizonte que ia ter um mês de fevereiro um pouco mais tranquilo nos meios de semana, né? Então, o que é que eu imagino para a Lazio? A Lazio já estando nas oitavas e provavelmente pegando um adversário mais acessível e também tendo a chance de, nas quartas, de chegar à semifinal da Copa Itália, é uma temporada que já é muito positiva para a Lazio. Se ela chegar à semifinal da Copa Itália, conseguir manter esse nível aí na Liga Europa. Vamos lembrar que a Lazio não tem o título da Liga Europa, né? A Lazio tem 2 títulos europeus, da Recopa, da extinta Recopa, e um título da Supercopa UEFA. E já ali manter a posição dela e conseguir uma vaga na Champions League, assim, é um ano assim, excepcional da Lazio, né? Assim, pra gente colocar entre os melhores, né? O Baroni certamente tem os melhores trabalhos do ano. O Lazio que tem um vice da Copa UEFA na época, hoje Europa League, graças a Ronaldo Fenômeno. Mudando de lado na capital, Caio, falando da Roma. A Roma não dá pra dizer que é uma surpresa por causa de toda a temporada, né? Se a gente for pegar o recorde todo da temporada, não é uma boa temporada da Roma. Mas a Roma vem numa crescente, vem numa boa batida e acaba frustrando um pouco o resultado de hoje especificamente, né? Não dá pra dizer que a Roma frustra por chegar agora e tal, você olha a classificação e fala assim, pô, que grande frustração. Mas vinha num momento muito bom e quando estava se aproximando aí de ficar numa situação mais confortável, acaba perdendo hoje e vai ter que jogar seríssimo contra um adversário complicado que é o Eintracht Frankfurt, né, Caio? Exatamente, agora virou uma questão, não digo de vida ou morte, porque querendo ou não, em termos de classificação, você ainda tem mais 3 atrás e tudo mais. Por mais que tenha confrontos diretos assim, que podem interferir na classificação, como o caso de um Besiktas e Twente na última rodada, o Fenerbahçe tem jogo difícil, você tem um Porto assim que até está, por mais que seja caótica a temporada, é sempre estranho ver o Porto, né, com tantas dificuldades assim. Nesse ponto, por mais que seja difícil, por mais que a Roma esteja melhorando, também tem essa desconfiança, até mesmo da maneira com que a temporada está se dando. Isso porque a Roma, nesse momento, ela pode se dar o luxo de, digamos assim, o campeonato para Roma, nesse momento, mesmo que abra a 5ª vaga, que é possível nesse momento, que é o que está acontecendo nesse momento, que a Itália tem a 2ª melhor pontuação no geral, assim, coisa de 1.200 pontos à frente da Espanha, que é a 3ª colocada, só não mais que a Inglaterra, que é a 1ª colocada, e certamente está com a 5ª vaga no papo. Assim, ao que tudo indica, a disputa vai ser entre Itália e Espanha pela 5ª vaga no geral. E para isso é até importante, como o Bolonha já está eliminado, que a Roma se classifique, pensando nesse detalhe. Mas mesmo com a 5ª vaga nesse momento, a Roma está um pouco distante no campeonato. Então, de certa forma, é importante para ela dar all-in nessa Europa League. É importante para ela crescer. Não dá para você dizer que jogou mal contra o AS Alkmaar, porque a Roma segue numa melhora de produção ofensiva, segue em criações importantes nesse momento, muito também por conta da boa fase do Dybala, de alguns outros jogadores que cresceram na temporada, e aí você ressalta Paredes, você ressalta Koné, ressaltamos na última edição do podcast com o Derby, e por aí vai. Mas ao mesmo tempo você tem ainda a desconfiança dessa bagunça que foi a temporada da Roma até aqui. O problema é ir para um jogo de vida ou morte nesse momento, porque esse jogo de vida ou morte pode ser complicado a depender da rodada. Se a magia desse modelo de grupo único, tanto na Champions quanto na Europa League e na Conference League, que para mim acabou sendo um acerto por conta da emoção, da qualidade dos jogos e até de outros fatores, de certa forma você tem uma situação, até para citar o Milan na Champions League, em que você começa a rodada em 16º, de repente você pode parar em 5º. Só que de repente você pode parar em 25º. Então, assim, é a esquina da loucura. Para evitar esse tipo de coisa,
só ganhando, só construindo resultados. Tudo bem, a Roma melhorou o desempenho, só que ela ainda tem um déficit tão grande daquele período com o Juric que ela tem que correr atrás. De repente, jogos assim viram questões de vida ou morte. De repente, ela vai ter que resolver a vida contra o Frankfurt, que está bem na temporada. É bem verdade que agora vai vir um Frankfurt que, inevitavelmente, quando você perde um jogador de qualidade como o Omar Marmoush, que foi para o Manchester City, o Frankfurt vai vir mais enfraquecido em relação ao que vinha antes. Mas mesmo assim, é um jogo muito difícil. Tem gente boa pra caramba lá ainda. É, exatamente. Então, muita gente boa, um time muito bom. Vou pedir pro pessoal do nosso futebol fazer como a gente fez com a Liga dos Campeões, botar a classificação da Europa League aí pra gente fechar esse programa de hoje, edição de número 49 da Cautiopédia, mostrando a Lazio lá no topo, como a gente citou, e encerrando sua campanha contra o Braga, que a gente vê na 27ª colocação, e a Roma, que hoje é a 21ª, tendo que enfrentar essa pedreira que é o Eintracht Frankfurt, que é o segundo colocado. Acho que dá, né, para classificar, mas mesmo se classificando, a Roma ficaria aí pode pegar alguns times bem complicados ainda, mesmo vencendo, né, mesmo nesse segundo mata-mata aí. Para fechar, assim, para passar bem rapidinho também, tem a Fiorentina na Conference League, mas a gente também não dá para falar, porque a Fiorentina ainda nem sabe quem vai enfrentar, né? Ainda tem muitos cruzamentos possíveis ali. A Fiorentina ou o Rapid Viena da Áustria podendo enfrentar o time da Eslovênia e um time da Bósnia. Então fica para a próxima. Um abraço aí para os torcedores da Fiorentina em especial. Um abraço para todo mundo que acompanhou a gente até aqui, seja pelo nosso podcast em parceria com a Central 3, seja também por quem assistiu a gente aqui no nosso futebol. Nos vemos e nos ouvimos daqui a 2 semanas. Tudo isso vai estar resolvido. A gente vai estar falando sobre outras coisas aí. Já vai ser passado todos esses cenários e essas hipóteses que a gente falou aqui vão estar sanadas. Muito provavelmente falaremos sobre isso e também sobre a Série A na próxima edição, beleza? Nos vemos e nos ouvimos na próxima. Até lá. Arrivederci, tchau.